Curso NR20, Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. Básico, contextualização e informações importantes. Objetivos do curso: ressaltar informações e conhecimentos necessários para capacitar em questões de segurança com inflamáveis e combustíveis os trabalhadores que executam função específica, pontual e de curta duração em instalações de classe 1º, 2 ou 3, e adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Público-alvo: profissionais trabalhadores que adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades específicas, pontuais e de curta duração. Exemplos: almoxarifas. Módulo 1. Contextualização. Definições e informações importantes, entendendo a nova versão da NR20 Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. Vamos iniciar este módulo considerando a introdução da NR20. A NR20, cujo título é Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, trata das definições e dos aspectos de segurança envolvendo as atividades com líquidos e gases inflamáveis e combustíveis. Ela estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. A NR20 se aplica às atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, nas etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção e desativação da instalação. Definições: apresentaremos definições que são fundamentais para o entendimento de todo o conteúdo da NR20. Objetivos da NR20. O objetivo da norma está na segurança e saúde das pessoas envolvidas com inflamáveis, gases e líquidos, e combustíveis, líquidos, em todo o ciclo de vida da instalação, iniciando pelo projeto, passando pela construção, manutenção, operação, até a desativação, abrangendo a extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação. E da outras competências: implantar medidas de controle que consistem em manter um sistema de aterramento, isolar a área, ter equipamento de combate a incêndio. Capacitação dos trabalhadores: os frentistas, abastecedores, deverão passar por uma capacitação mínima de 8 horas, curso básico, ou de 16 horas, intermediário, conforme o caso. A maioria dos frentistas deverá retornar à sala de aula a cada 3 anos para cursos de atualização, 4 horas. Já os trabalhadores da área de manutenção e inspeção deverão ser submetidos a um curso intermediário, com a mesma duração determinada para as equipes de operação e atendimento à emergência. Os que trabalham com manutenção e em ações de atendimento a emergências terão que participar de cursos de reciclagem de 2 em 2 anos. Os trabalhadores que realizam seus serviços em lojas de conveniência ou nos escritórios, mesmo sem realizar atividades envolvendo inflamáveis ou líquidos combustíveis, terão também que fazer o curso de integração com duração mínima de 4 horas. Módulo 2. Riscos envolvidos com o manuseio de produtos perigosos inflamáveis. Vamos iniciar este módulo considerando os riscos envolvendo o manuseio de produtos perigosos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis são as misturas de líquidos ou líquidos contendo sólidos em solução ou em suspensão, que produzem vapores inflamáveis a temperaturas. A NR20 é a norma que busca prevenir e resguardar a saúde e a segurança dos trabalhadores da área, e assim busca a eliminação e controle dos riscos envolvendo os produtos e líquidos inflamáveis, fontes de ignição, tipos e riscos, além do ponto de fulgor e do limite de inflamabilidade. Outro fator relevante a ser considerado é a presença de possíveis fontes de ignição. As fontes de ignição podem ser as mais variadas possíveis e podem gerar temperaturas suficientes para iniciar o processo de combustão da maioria das substâncias inflamáveis conhecidas. Você deve ter conhecimento de que é proibido usar celular nos postos de gasolina,
por ser extremamente perigoso, haja vista que gases altamente inflamáveis circulam nas proximidades das bombas de combustíveis e, em especial, quando se abastece um veículo, pois a energia liberada pelo celular é suficientemente forte para fazer com que ocorra uma combustão instantânea. Muitas vezes nós achamos que este perigo não existe, que isso jamais irá acontecer, mas deem atenção a esta situação que aconteceu em um posto de combustível. O gerente de um posto Shell, desrespeitando as normas de segurança da companhia, atende seu celular quando fazia conferência do combustível recebido. O resultado, o funcionário teve mais de 70% do corpo queimado, vindo a falecer 2 dias depois. Combustão espontânea. Alguns produtos podem se inflamar em contato com o ar, mesmo sem a presença de uma fonte de ignição. Estes produtos são transportados, na sua maioria, em recipientes com atmosferas inertes ou submersos em querosene ou água. O fósforo branco ou amarelo e o sulfeto de sódio são exemplos de produtos que se ignizam espontaneamente, quando em contato com o ar. Quando da ocorrência de um acidente envolvendo estes produtos, a perda da fase líquida poderá propiciar o contato dos mesmos com o ar, motivo pelo qual a estanqueidade do vazamento deverá ser adotada imediatamente. Outra ação a ser desencadeada em caso de acidente é o lançamento de água sobre o produto, de forma a mantê-lo constantemente úmido, desde que o mesmo seja compatível com água, evitando-se assim sua ignição espontânea. Módulo 3. Segurança nas operações com combustíveis nos postos de abastecimento de veículos. Vamos iniciar este módulo, considerando segurança nas operações. O objetivo é evidenciar que as atividades habituais ou rotineiras, e também as extraordinárias, do posto são executadas, observando-se os procedimentos pré-estabelecidos, claros e completos com foco na proteção à segurança e saúde dos trabalhadores. Esses procedimentos já são praticados no dia a dia, mas nem sempre estão formalmente descritos. O empregador deve elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e saúde no trabalho, em conformidade com as especificações do projeto das instalações e com as recomendações das análises de riscos. Módulo 4. Manutenção e inspeção das instalações. Vamos iniciar este módulo considerando sobre manutenção e inspeção das instalações. A NR20 dispõe sobre manutenção e inspeção das instalações, conforme descrito no item 20.10, cronograma do plano de inspeção e manutenção. A NR20 dita que o plano de inspeção e manutenção deve ter um cronograma de serviços anuais, em item específico. A norma dá mais detalhes sobre o que deve ser considerado para a elaboração deste cronograma, conforme descrito no item 20.10.4. Este cronograma deve ser feito para garantir que as instalações serão mantidas periodicamente sem que ultrapasse o tempo fixado, entre uma intervenção e outra, ou que sejam esquecidas as recomendações dos fabricantes. Faça constar em contrato que o cronograma apresentado pela empresa terceirizada respeitará os requisitos de normas, orientações de fabricantes e que também considerará as condições agressivas do meio onde os equipamentos operam. Se for o seu caso, se você estiver elaborando seu próprio plano, não deixe de considerar essas exigências. Sobre as recomendações de inspeções de segurança, investigações de acidentes ou de análises de risco, você deverá designar um responsável para analisar a necessidade ou não de atender às recomendações e, havendo necessidade de rever prazos no cronograma do plano de inspeção e manutenção, solicite que a empresa contratada o faça. Ou revise você mesmo, junto com seu mecânico. Inspeção em segurança e saúde no ambiente de trabalho. A NR20 não considera apenas as inspeções e manutenções nas instalações, mas, também, no ambiente de trabalho. Por isso, dedicou um item específico para oferecer orientações ao empregador, conforme descrito no item 20.11. Módulo 5. Análise de riscos e avaliação de perigos. Vamos iniciar este módulo considerando sobre a prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões e emissões fugitivas. O detalhamento referente ao plano de prevenção e controle está descrito no item 20.14. Módulo 6. Análise de riscos, avaliação de perigos e o plano de preparação e resposta a emergências.
Vamos iniciar este módulo considerando a análise de riscos e perigos. O empregador deve elaborar e documentar as análises de riscos, devem ser estruturadas com base em metodologias apropriadas escolhidas em função dos propósitos da análise, das características e complexidade da instalação. Em resumo, o perigo é a fonte geradora e o risco é a exposição a esta fonte. O risco está diretamente relacionado à intensidade de perigo, inversamente relacionado à quantidade de medidas de controle existentes, ou seja, risco, perigo e medidas de controle. O risco ainda pode ser classificado como individual ou social. A análise de riscos e perigos na NR20 está descrito no item 20.7, revisão das análises de riscos. O item 20.7.5 da NR20 descreve sobre a revisão das análises de riscos. O que é o plano de resposta a emergências? O empregador deve elaborar e implementar plano de resposta a emergências que contemple ações específicas a serem adotadas na ocorrência de vazamentos ou derramamentos de inflamáveis e líquidos combustíveis, incêndios ou explosões. Esta lição explica como documentar para que o posto de serviço esteja preparado. Terá que possuir um plano de atendimento a emergências. O item 20.15 deste capítulo correspondente da NR20 estabelece o que deve ser feito. Módulo 7. Capacitação de trabalhos e IPIs que devem ser utilizados. Vamos iniciar este módulo considerando sobre como fazer a capacitação dos trabalhadores. Toda capacitação prevista nesta NR deve ser realizada a cargo e custo do empregador e durante o expediente normal da empresa, conforme os critérios estabelecidos no item anterior e resumidos na tabela 1 do anexo 1º. São os seguintes os tipos de capacitação: A. Curso de iniciação sobre inflamáveis e combustíveis. B. Curso básico. C. Curso intermediário. D. Curso avançado primeiro. I. Curso avançado segundo. F. Curso específico. Deve ser realizado o curso de atualização nas seguintes situações: A. Onde o histórico de acidentes ou incidentes assim o exigir. B. Em até 30 dias, quando ocorrer modificação significativa. C. Em até 45 dias, quando ocorrerem ferimentos em decorrência de explosão ou queimaduras de segundo ou terceiro grau, que implicaram em necessidade de internação hospitalar. D. Em até 90 dias, quando ocorrer morte de trabalhador. A NR20 dispõe no início deste capítulo que o item 20.12.1 da NR20 dispõe de orientações sobre a capacitação dos trabalhadores. IPIs utilizados. O posto de combustíveis é um ambiente onde o colaborador exerce diversas atividades ao longo da jornada de trabalho. Neste slide você vai saber sobre os riscos e os tipos de IPIs adequados para as atividades mais comuns encontradas no dia a dia dos postos de combustíveis. Glossário. O glossário neste módulo é uma lista alfabética de termos de um determinado domínio de conhecimento com a definição destes termos. Este glossário aparece no final deste módulo e inclui termos citados que a NR20 introduz e são incomuns. Links recomendados. Bibliografia. Este slide reúne o conjunto de obras consultadas, ou seja, tudo o que você leu, ouviu ou assistiu para aprofundar o seu conhecimento sobre o tema que o desenvolveu ou está desenvolvendo neste curso. Este curso tem como carga horária, incluindo a leitura de todos os módulos, um total de 50 horas. Disponibilizamos os módulos deste curso, em formato PDF. Você pode fazer download destes módulos e ler em um horário que for melhor para você. Ao final deste curso, você poderá responder as questões da prova e assim que responder o certificado de conclusão deste curso será liberado. Nós da EAD Capacitar, agradecemos você por ter escolhido os nossos cursos. Esperamos ter superado suas expectativas e desejamos a você sucesso em sua carreira profissional. Que possamos nos encontrar em outro de nossos cursos.